Boa noite a todos. Começamos mais um Darshan, hoje, dia 24 de março de 2025. Temos esse Darshan toda terça-feira, desculpa, toda segunda-feira. É, e lembrando que as perguntas são anônimas, isso é importante dizer que elas são anônimas. Então, Saulo não tem acesso a quem enviou e quem não coloca o nome não é falado, tá bom? Queria começar com mais uma definição de Darshan. Darshan não é apenas olhar, mas ser olhado pelo eterno. É o instante em que os olhos do buscador encontram a fonte, e sem palavras, a alma se reconhece na vastidão do divino. No silêncio desse encontro não há perguntas nem respostas, apenas a lembrança do que sempre fomos luz vestidos de carne e de esquecimento. Darshan é o momento em que o véu se desfaz e o mundo, por um breve segundo, revela sua verdadeira face, feita de amor, feita de unidade. É o sol nascendo dentro do peito, dissolvendo as sombras da ilusão, até que reste apenas o que sempre foi: consciência plena, vida que respira em tudo, luz que não se apaga. E então não há mais o outro, nem o eu, há apenas o todo, tomando a si mesmo no milagre da existência. Este é o darshan que ilumina, não o que se vê com os olhos, mas o que desperta o coração para o infinito. A princípio, nós temos uma única pergunta, tá? Pode ser que tenhamos uma segunda, mas depois eu te falo, só para você ter ideia do tempo, tá? Saulo, pode aprofundar, por favor, em algo que você sempre traz? A palavra é de prata e o silêncio é de ouro? Obrigada. Namaskaram. Muito bem. Muita luz para nós, muita paz. Quem está com câmera desligada e puder ligar é sempre bom, mas se não puder também não tem problema. Sempre bom a gente estar juntinho, sempre bom a gente ver os rostinhos. Tá tudo certo também quem não conseguir. Bom, isso que eu sempre trago é um ditado. Esse ditado não é meu, esse é um ditado oriental. Salvo engano, esse ditado é um ditado árabe, tá? Então é como diz o ditado: a palavra é de prata e o silêncio é de ouro. Eu acredito que ontem, no discipulado, no grupo do discipulado, no estudo dos Upanishads, no verso 1 do Isha Upanishad, eu tenha deixado claro na vastidão das mais de uma hora de conteúdo trazendo, o qual eu finalizei com com esse dito, né? Então, ele finalizou todo o conteúdo que foi passado ali. Então, não foi algo que foi trazido de forma aleatória, onde tudo não passou de um mero acaso, e aí eu finalizei com isso, né? A palavra de prata, silêncio é de ouro. Mas a gente pode trazer um pouquinho aqui, gratidão para a Varre, trazer as ordens e as instruções do tempo, mas o tempo é algo que a gente não segue muito, né? Ele sempre acontece, então eu não fico muito preocupado com o tempo. Eu acho que as pessoas que ficam assistindo, talvez elas fiquem preocupadas com o tempo, porque eu não tenho muita pressa em responder as questões, porque dentro do envolvimento da tratativa de cada questão, vão-se inúmeros destraves, formas, pensamentos, programações, porque o que realmente menos importa é a explicação do ditado proposto aqui, né? O que menos importa é isso. Mas para explicar isso, a gente precisa se aprofundar e abrir, expandir e trazer o nosso estado de presença atento, relaxado,
para que todas essas questões elas sejam cada vez mais claras e dignas da nossa percepção para total discernimento. Então, o que que acontece? Para a gente começar a falar sobre essas questões, eu preciso relembrar o que eu também sempre digo, e que talvez seja a pergunta da próxima segunda. Saulo, o que você quer dizer sobre isso? Tem uma expressão na Bíblia que ela se remete a João como o sol do meio-dia. E ser o sol do meio-dia é ter todas as nossas sombras sob os nossos pés. É claro que existem inúmeras definições para o sol do meio-dia. Se você digitar aí no Google, se você buscar na inteligência artificial, espiritualmente, o que quer dizer sol do meio-dia? Vão ter inúmeras explicações. Assim como a gente pode falar sobre a a interseção e o paralelo sobre sete cores, sete notas, sete não sei o quê, 7 dias da semana. Então, tudo tem uma congruência, porque tudo que é natural tem uma congruência. Então, quando a gente fala sobre o discernimento e a clareza, a gente precisa estar bastante consciente das nossas atitudes. Nós precisamos estar bastante conscientes dos nossos sentimentos e precisamos estar bastante conscientes dos nossos pensamentos. Porque essa congruência, essa tríade, vai fazer com que a gente manifeste aquilo que nós estamos nos propondo. Então, precisamos ter cuidado na nossa forma de intencionar. E mais do que isso, o cuidado na hora de expressar. Por quê? Porque normalmente aquilo que você está expressando não é a clareza que você tem dentro de si, na sua cabeça, na sua mente. Às vezes algo faz sentido na sua mente, na hora que você expressa, não é bem aquilo. Aí você sempre vai falar assim: acho que eu fui mal interpretado. Acho que eu fui mal interpretada. Acho que eu não soube me colocar aqui. Aí você fala isso de uma forma educada, entende? Que você não quer dizer que o outro é burro, que o outro não entendeu. Você fala que você foi mal interpretado, que talvez você não tenha conseguido se expressar perfeitamente, né? Então, é muita arrogância. É muita arrogância dentro de nós que não nos permite ver, reconhecer, que não nos permite corrigir. É uma dureza muito grande, é um sofrimento muito grande viver assim. De um local ao qual, de uma pedra árida, precisa brotar uma semente de amor ali. Então, quando a gente diz que a palavra é de prata, é a expressão dentro da efemeridade daquilo que é reconhecido divino por você. Em outras palavras, a palavra é de prata porque nela já não guarda mais a expressão do segredo divino, daquilo que a criou, daquilo que a sonhou, daquilo que a esculpiu, que a planejou, daquilo que está dentro, daquilo que é o coração, aquilo que é o cerne, aquele movimento da explosão da criação. Quando você libera algo e esse algo está sujeito às intempéries do mundo, ao olhar do outro, ao crivo do outro, ao entendimento do outro, à satisfação, à realização do outro. Então vamos supor,
Deus colocou no seu coração um sonho. E aí, você pega esse sonho e o torna disponível. Porém, não de uma forma o qual você quer realizar aquele sonho. Porque o sonho de Deus plantado no seu coração é de quem? É de Deus, não é seu. Mas você quer ter os louros pelos sonhos de Deus. Você quer ter as gratificações pelos sonhos de Deus. Você quer receber o certificado pela realização do sonho de Deus. E esse não é o metal mais precioso. Por isso que a palavra é de prata. Ela pode ser quebrada, ela pode ser mal interpretada, ela pode ser diluída, ela pode ser desmistificada, ela pode ser punida, ela pode ser cortada, ela pode ser diminuída, ela pode ser aumentada. Por isso, nós temos que compreender a gravidade das relações aos quais nós estamos inseridos, para que nós não percamos tempo expressando aquilo que é o nosso dom mais precioso, que é o sonho de Deus no nosso coração, para aqueles que não merecem, ou não reconhecem, ou não são gratos. Então, a palavra de prata, ela é um cuidado que nós devemos ter para que nós não expressemos aquilo que nos é mais caro. Por isso que, junto com esse ditado, existem inúmeros outros que poderiam ilustrar aqui, talvez vocês conheçam vários. Mas daquela coisa assim, quando você começa algo, guarda segredo, não conta para muita gente, traz só aquilo, né, para aquelas pessoas que estão ali mais junto com você. Porque as pessoas, elas têm as suas próprias relações consigo mesmas. E as relações que elas têm consigo mesmas, elas são a pura manifestação divina desta própria manifestação pessoal. Isso significa que elas vão observar as suas coisas, as suas questões, os seus desejos, os seus pensamentos e os seus planos com os olhos delas. Duas coisas que eu aprendi que se relacionam com esse ditado oriental. Uma, aprendi inclusive com Deusdete aqui nas falas dele, né, aqui na Bahia. O cupim de casa é o que rói a mala. E o outro eu esqueci. Eu falei dois, eu ia falar dois, mas eu esqueci. Falei um, mas esse é mais interessante. Então a gente precisa estar muito atento para que nós não percamos tempo. Lembrei do outro. É assim que acontece comigo, viu? Ia falar dois, falei um, lembrei do outro. Pronto. Ai, meu Deus, esqueci de novo. Lembrei para falar que lembrei, lembrei e esqueci de novo. Ai, ai. Deixa eu lembrar o outro. Não vou lembrar, não. Em algum momento ele vai voltar.
Mas é esse cuidado que nós devemos ter, né? Então, a palavra é de prata, acho que já está muito bem explicado. Então, sempre é com base no outro. Então, a gente não pode deixar com que os outros coloquem preço, valor naquilo que é nosso. Essa é a congruência. E por isso, o silêncio é de ouro. Quem me acompanha há bastante tempo sabe aonde mora Deus. Não sabe? Ele mora onde? Não é no seu coração, não. Quem responder no coração aí vai ser complicado. Deus mora no silêncio. É ali onde está. Você só vai se encontrar com Ele no silêncio. Primeiro, em múltiplas esferas, na conexão do ser humano com o divino, você vai se encontrar onde? Silêncio consigo mesmo, o silêncio mental, o silêncio das ideias, o silêncio do julgamento, o silêncio da competição, da autopunição. Nessa movimentação, nessa relação, o qual nós precisamos silenciar a nossa mente. Aí vem a meditação, aí vem o Karma Yoga, aí vem todas essas questões. E cada um, cada uma, está na sua labuta. Eu sei, cada um está na sua labuta, cada um está no seu tempo, cada um está no seu movimento, cada um está no seu desenvolvimento, cada um tem o seu entendimento. E está tudo bem? Cada um está no seu perfeito lugar, em harmonia e evolução. Então, precisamos trazer esse silêncio de alguma forma. O silêncio da alimentação, o silêncio da casa, o silêncio da discussão, o silêncio da briga, o silenciar, buscar a felicidade no nosso encontro, buscar a oportunidade da felicidade no silêncio do que antes eu faria, buscar o silêncio, acostumar-se com o silêncio, ser a sua melhor companhia, trazer isso para dentro do seu coração, na pura manifestação divina, ancorando cada vez mais a sua atenção, a sua presença. Logo, existe um espelhamento, um reflexo, uma dimensão que começa a trazer aquilo que é o que eu expresso para aquilo que eu desejo. Logo, aquele silêncio exterior, a busca pelo silêncio exterior, vai ser o meu silêncio interior. E quando esse silêncio interior for maior do que o silêncio exterior, você vai conseguir seguir no mundo e passar por todas as intempéries, desafiar-se, alcançar, traçar rotas e pular todos os obstáculos e receber raio, relâmpago, trovão, e o que fica é o ser inabalado. Ali mora a certeza do silêncio.
As coisas andam, as coisas fluem, blá, 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 blá. Mas existe algo que não muda, que é a presença, e ela é divina, e ela é compassiva, ela não é apática. E nesse lugar, guardado as sete chaves, que mora o seu maior tesouro. E se você cuida disso, você tem a presença atuando com, em, por e através de você. E se você torna este seu maior tesouro, à mostra e não disponível, nu, você estará sujeito a ser sabatinado por aqueles e por aquelas que não calçam as suas sandálias, que não sabem o que você passa, o que você sente, que não vivem a sua vida. Se você quiser deixar isso na mão de qualquer pessoa, é um problema seu, não é do outro. Não que não devamos ser puros, verdadeiros, honestos, não é sobre isso. É de um outro lugar que eu estou trazendo. É daquilo que nos é mais caro. E normalmente, dentro da filosofia humana, da vida humana, das coisas humanas, mundanas do mundo, aqui embaixo, esse é um fator determinante para que seus planos tenham sucesso. Quanto mais alta a obra, mais difícil ela é de ser executada. Por isso que a palavra é de prata e o silêncio é de ouro.
aproveitar uns minutinhos que a gente tem. Vou encerrar a gravação. Vou fazer igual ontem. Eu estou sentindo sempre no final de aqui fazer uma respiração com vocês, uma meditação com vocês. Tem alguma coisa para vai? O que foi? Tem mais uma pergunta. A gente Era uma e finaliza. virou duas. É, foi isso que eu te avisei no começo, que era uma e Aí poderiam virou ser duas. duas. Quer que Bom, vai deixe para depender semana que muito vem? então da segunda pergunta, né? Porque estava todo mundo já querendo dar uma meditada boa comigo, né? O pessoal já estava dormindo. Tava vendo já a Vachude já assim, pescando assim já. Qual que é a segunda pergunta? Saulo, neste momento, meu coração se encontra em crise no casamento. Uma terceira pessoa se interpôs e eu me sinto perdida. Peço sua orientação de como atravessar essa dor sem me perder no caminho. Como agir com verdade e compaixão diante desse nó. É só deixar claro que o Darshan não traz a pessoa amada em 7 dias, não resolve problemas financeiros, ou resolve, né? Ou traz também, né? Não sei, né? Ai, ai. Também a minha opinião aqui não é uma opinião, a minha indicação não é uma indicação, e quem sou eu para adaptar na vida de alguém, principalmente na vida amorosa, né? De alguém. Mas vamos lá. E a pergunta começa com o coração em crise no casamento. O que que seria o coração em crise no casamento? Eu não sei o que que seria o coração em crise no casamento. Eu acho que a primeira coisa, a primeira questão seria ter um pouco mais de clareza sobre o que que seria o coração em crise. Que você pode ter inúmeras questões e chamar isso de coração em crise. Você pode não gostar mais da sua relação com aquela pessoa, você pode não gostar mais do, do sexo, você pode não gostar mais dos planos, você pode não gostar de uma posição, você pode não gostar de inúmeras coisas. O coração se encontra em crise no casamento, normalmente acontece porque aí essa pergunta ela está dúbia, então eu vou responder de forma dúbia, eu vou responder dos dois lados, tá? Ela não é uma pergunta clara, ela é dúbia. Porque na pergunta não está claro se a terceira pessoa apareceu para ela ou se a terceira pessoa apareceu para o outro. A não ser que eu tenha entendido a pergunta errada. Mas a pergunta, ela não traz a tratativa desse respeito. Então, normalmente, quando o coração se encontra em crise, significa que você já está fora desse casamento. E você, por muitas vezes, busca motivos para continuar nele. Veja bem,
Não estou falando que você está fora do seu casamento ou que o seu parceiro está fora do casamento. Estou dizendo que quando a gente fala que o nosso coração se encontra em crise, é porque nós vimos que a grama do vizinho está mais verdinha e que talvez o que a gente tem em casa não é bem aquilo. Mas o que eu gostaria de trazer para vocês é que sempre a grama do vizinho vai ser mais verdinha. Sempre vai ser mais verdinha. Porque o ser humano deposita a sua confiança e a sua felicidade no outro. Poderíamos falar do coração em crise, transcendendo e dizendo que não existe metade da laranja de ninguém. Todos somos e ou deveríamos ser laranjas inteiras, nos relacionando e estarmos felizes nessa composição, o qual somos sagradamente colocados. Então, quando dizemos crise no casamento, significa que algo ali já não está bem e já sabemos que talvez não haja algum tipo de resolução para aquilo. Então, baixamos a nossa guarda para que outras oportunidades surjam. Porque se você está em paz, seja no casamento, seja no trabalho, seja em qualquer lugar que for, vou tirar do casamento para a gente trazer para a vida, para ficar de fácil entendimento. Se você está muito bem no seu trabalho, se você está muito feliz no seu trabalho, se você está realizada, satisfeita, vai chegar uma proposta, você vai falar o quê? Não, obrigado. Não é isso? Não, obrigado. Por quê? Porque eu estou satisfeita. Não é isso? E assim é com tudo na nossa vida. Assim também é no casamento. Vai chegar uma outra oportunidade. E você tem todos os laços do matrimônio que foram prometidos, comprometidos, o qual você já tem essa percepção e você analisa a situação e diz: não, muito obrigado, eu estou satisfeito. Veja bem a diferença no que eu vou dizer agora, porque as pessoas ouvem, mas não ouvem. Eu estou satisfeito. É diferente de você dizer assim: não posso, eu sou casado. Aí meu matrimônio vira uma desculpa para eu não estar aberto a uma outra relação. Compreende? Não é pelo fato de você ser casado, namorando, blá, 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 o que quer que seja, que vai fazer com que você fique em crise. Quem entra em crise é você. Quem entra em crise é a sua percepção de uma ideia formada sobre o que seria uma vida feliz e não está alcançando uma vida feliz. E, obviamente, a gente tem que parafrasear quase todos os dias aqui o Homer Simpson. Se a culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser. Então, vai ser meu matrimônio, vai ser o marido, vai ser a esposa, vai ser o namorado, a namorada, o peguete, o sei lá quem quer que seja na vida. Nunca, se eu não estou realizado, nunca aquela pessoa vai ser a pessoa ideal que vai estar ali comigo. Nunca isso vai acontecer. Então, se o meu coração está em crise, algum alinhamento comigo mesmo não está certo. Como, por exemplo, se eu não gosto da monogamia, eu não deveria estar num relacionamento. Esse é o primeiro. Se eu não quero constituir algo, uma família, crescer junto, ou qualquer coisa que seja desse sentido, qualquer que seja o tipo de relação, entende o que eu estou trazendo?
uma, duas, três, cinco, homem, mulher, enfim, qualquer que seja a relação, ela existe e todos precisam se realizar nela. Precisa estar claro esse combinado, né? Um é parafuso, outro é porca, ou não sei o quê. Essas coisas, elas precisam existir, as coisas precisam acontecer. Todos precisam estar satisfeitos, que seja sexualmente, moralmente, financeiramente, enfim, existem inúmeros tipos de relação. E nós devemos ter claro para nós mesmos qual é este alinhamento quando eu assino um contrato nupcial, seja ele assinado no papel ou não, não precisa estar no papel. Então, quando meu coração se encontra em crise, significa que eu não estou conseguindo enxergar aquela verdade que eu me propus. E não é certo e não é errado estar com o coração em crise. Cada um é cada um vive seu momento, cada um tem as suas questões. Mas o que nós devemos saber é o seguinte: uma relação, ela é construída. E muitas vezes, essa construção pode precisar de um reboco. E muitas vezes, uma parede pode cair, um quarto pode pegar fogo, o cano pode estourar. Isso não significa que aquilo deu errado, ou que aquilo não deu certo, ou que aquilo não prosperou, ou que aquilo não te trouxe o que você havia sonhado. Os planos e as coisas mudam na nossa cabeça, na nossa concepção. A Angélica estava online, ela não está mais, mas se ela tivesse online eu ia falar. Eu sei que é difícil ela ver alguém mais bonito do que eu, mas vai existir, eu sei que vai existir, em algum momento vai existir. Assim como todos nós na nossa vida, na nossa existência, vão aparecer pessoas mais interessantes, mais bonitas, mais inteligentes, com mais cabelo, com menos cabelo. Sempre vai aparecer. Pessoas que vão te completar em algo que talvez o companheiro ou a companheira não complete, enfim. Tudo isso vai acontecer. Tudo isso vai continuar acontecendo. Agora, a forma como eu me compromissei, primeiro comigo mesmo e com o outro, precisa ser respeitado. Porque, independentemente da sua relação, qualquer que seja ela, se ela tem um compromisso, esse compromisso precisa ser respeitado. E se ele for quebrado, isso precisa estar claro para ambas as partes. Porque nós não podemos evoluir nesse mundo se nós não evoluirmos junto conosco o nosso caráter, a nossa moral e todos esses entendimentos. Até mesmo para você virar para o seu companheiro, para sua companheira e falar assim, então, eu vou lá, você está de acordo? Ah, estou de acordo. Então tá bom, você vai e faz de acordo. Ou se não tem um acordo, você vai ter que quebrar esse compromisso para que você faça outras coisas. Porque quando você tem um compromisso, seja ele qual for, mas eu vou trazer um compromisso entre duas pessoas que se amam, esse compromisso deve ser respeitado. Essa posição precisa ser vista. E seja qual o compromisso for, inclusive o compromisso de não se ter compromisso. Então, quando o coração entra em crise, ele se encontra em crise,
E aí uma terceira pessoa se interpôs e eu me sinto perdida? Foi porque eu deixei com que isso acontecesse. Não no sentido de culpa. Eu deixei. Eu não cultivei. Eu não semeei. Eu não colhi. Então, esta terceira pessoa se interpôs porque havia um lugar disponível para ela. Isso é com tudo. É o exemplo do emprego que eu dei, é o exemplo da dieta que você talvez esteja. O doce só vai entrar se tiver lugar para o doce. Se não tiver lugar, ele não vai entrar. Não vai ter, tipo, nossa, eu estava aqui, de repente apareceu um doce na minha frente. Não, de repente apareceu um doce na minha frente, não existe. De repente eu peguei um garfo, botei na... Não existe. Não existe. Só se você for torturada. Aí ser presa, amarrada. Agora nós vamos enfiar brigadeiro na boca dela. Isso não existe. Poderia existir, eu ia gostar, inclusive. Isso não existe. Então é com tudo na vida. É com relacionamento, é com emprego, é com a dieta, é com tudo. Somente irá ocupar um lugar aquilo que está vago, né? O lugar vago. Aquilo que vem para completar um local vago. Então, somente irá ocupar um lugar aquilo que vem para estar em um ponto vago, um ponto cego, algo que não está sendo visto. Mas se você está satisfeito, seja da forma que for, você vai falar assim: passa longe, tem nada a ver comigo, dependendo de todos os acordos. Esse acordo aqui é um acordo tradicional nessa pergunta. Por quê? Porque tem uma terceira pessoa, e meu coração balançou, e papapá. Então, estou trazendo todos os acordos possíveis aqui, imagináveis e inimagináveis. Eu sei que no Oriente, para você ter a segunda mulher, você pode ter. A terceira, a quarta, a quinta, dependendo do lugar, do país, você pode ter. Mas você tem que dar a mesma vida para todas elas. É o acordo. Você pode ser a quinta. Se você não tiver a mesma vida da primeira, vai dar ruim. É um acordo. Então, uma terceira pessoa se interpôs e eu me sinto perdida. Quando uma terceira pessoa se interpôs, obviamente eu não sei é, quem escreveu, mas quando a pessoa escreve se interpôs, parece que ela é uma zebra. Uma zebra. Por isso que eu fiz questão de lembrar que eu não sei quem escreveu, senão a pessoa pode ficar chateada comigo. Mas é como uma zebra na savana. Ela não sabe o que ela está fazendo ali, ela está comendo, ela está correndo, de repente aparece o leão, blá, pega ela. É uma zebra, é uma girafa, um gnu. Eu tô aqui de boa e tal. Então, quando uma terceira pessoa se interpôs, parece que é algo que a terceira pessoa está colocando para ela, como se fosse uma obrigação, como se fosse algo impositivo, intrusivo. Para mim, a palavra interpor é isso. Pode ser que ela tenha um outro significado. Mas quando alguém se interpõe, essa pessoa se coloca de uma maneira intrusiva. Aí,
Se você não gosta, o seu coração não balança. Como eu sei que quem escreveu é uma mulher, porque está escrito no feminino, se você está em uma situação ao qual você está sendo coagida, trazendo nesse sentido de interposição, tá? Que a gente tem que ampliar esse espectro. Se você está em uma posição ao qual você está sendo coagida, seja por uma terceira pessoa, que essa terceira pessoa ela é uma autoridade, ela é alguém que financia algo, ela é alguém que te prometeu algo, ou qualquer coisa nesse sentido, você deve buscar ajuda. Esse é um ponto. Pela questão, não é porque o coração se encontra em crise, ok? Não sei se a terceira pessoa é um homem ou uma mulher. Eu acredito que por ter se interposto é um homem. E se esse homem sabe que você é casada, eu te falo com toda sinceridade, como homem, que muito provavelmente nada sério vem daí. Porque moralmente, ninguém sério estaria se interpondo desta forma em um relacionamento com uma mulher casada. E não levaria a sério a relação com você, mesmo que você estivesse fora do casamento. Mas essa é uma opinião masculina para essa situação que eu desconheço. Pode falar até que é machista, mas é uma realidade que precisa ser vista como todas as outras que eu estou pontuando aqui, inclusive do seu próprio compromisso de não ter compromisso. Só que isso não chama atenção, né? Só chama atenção quando a gente tem uma fala, pá, é direta. Mas quando até o compromisso de não ter compromisso, isso não chama atenção de ninguém. Então, por isso que eu estou trazendo. Pode ser até uma fala machista, mas ela precisa ser vista e ela precisa ser explícita, que esse é o mundo que vivemos. A não ser que você seja um Romeu e Julieta e estão vivendo uma história de amor encantada, o qual vocês não podem estar juntos na relação e vão ter que tomar veneno. Na realidade, quando alguém pede um conselho, essa pessoa já sabe o que ela tem que fazer. Ela só quer que o outro chancele a sua decisão. Por isso que não tem uma resposta. Entende? Porque qualquer resposta que eu dê vai chancelar uma decisão. E eu não sou responsável pela decisão da vida de ninguém. Então, peça a minha orientação como atravessar essa dor sem me perder no caminho. Então, qual é a dor? A dor é de um amor não vivido? A dor é de terminar um casamento? Qual é a dor? Né? Então, qual é a minha orientação para atravessar a dor sem se perder no caminho? Você nunca irá se perder no caminho, seja qual for a decisão que você tomar, se você respeitar com integridade os seus sentimentos.
Essa é a melhor resposta que eu poderia te dar. Tenha integridade e vida a sua viva, e vida e vida a sua viva foi bom, né? E viva a sua vida da forma mais íntegra e respeitosa possível com você e com aqueles que você fez um compromisso, seja para estar junto, seja para não estar junto, mas respeitosamente e íntegro. Como agir com verdade e compaixão diante desse nó? Esse nó só existe se você puxar a corda. É uma escolha sua. Nenhum nó se dá sozinho. É muito difícil um nó se dar sozinho, mas tem que ter uma forcinha ali que vai puxar aquele nó. Então, como agir com verdade e compaixão diante desse nó? Aí eu te pergunto, você quer dar o nó ou desatar o nó? São questões que nós temos que ter na nossa vida. Clareza que nós temos que ter com nossas escolhas. Integridade para qual os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Ah, mas o outro, o outro é o outro. Eu vou dizer que eu disse semana passada, obviamente eu não vou colocar o contexto, mas viraram para mim e falaram: ah, mas todo mundo age dessa forma. Eu disse: eu não sou todo mundo. A minha palavra é o meu compromisso. Mesmo que você não esteja olhando, mesmo que o tempo acabe ou qualquer coisa que seja, o meu compromisso é o meu compromisso. E se algo mudar, nós iremos conversar e isso vai se modificar e pronto, acabou. Se você quer encher a sua vida de nós, é só não ter integridade. Se você quer desatar todos os nós, respeite-se e tenha integridade. A sua decisão, seja ela qual for, não é de ninguém mais, é só sua. E você vai ter que conviver com isso, seja qual for a sua decisão. Seja para honrar, seja para desonrar, seja para ficar, seja para não ficar, seja para continuar, seja para não continuar. E espiritualmente, moralmente, o nosso processo evolutivo está na integridade das nossas atitudes. Aí vem a palavra de prata, o silêncio de ouro, não é isso? Então, aquilo que eu tenho mais caro para mim tem que estar guardado no silêncio daquilo que eu sou. E ninguém tem nada a ver com a sua decisão, a não ser você e as pessoas envolvidas. E ponto. Porque, como eu disse na primeira pergunta, ninguém está calçando suas sandálias nesse momento. Só você. Só você sabe o que você está passando na sua vida. Só você sabe a cruz que você carrega. Só você sabe tudo isso que você vive. A alegria, a felicidade, o sofrimento, a tristeza, a ansiedade, a frustração. Só você vive isso. Então, esta decisão, esta definição é 100% sua. Ah, mas eu gosto de ouvir as amigas. Vai ouvir as amigas. Fica ouvindo. Vai ouvir. Nenhuma delas está na sua posição. Só você. Fico muito agradecido por você ter me escolhido para falar sobre isso e espero que você tenha integridade com os seus sentimentos. É o mais importante. Se é direita, se é esquerda, se é em cima, se é embaixo, se é preto, se é branco, se é homem, se é mulher, não importa. Tenha integridade. Respeite-se. Ame-se.
Muita gratidão a todo mundo pela presença. Eu ia fazer o tempinho de meditação, mas não vou fazer, que a gente meditou aqui junto, não é isso? Ou não? Ou todo mundo que. Eu ouvi, né? Ontem foi bastante forte e eu acho que vai ser bom se todo mundo quiser estar junto. De novo, a gente dá uma respirada, dá uma meditada e, e é isso. Então, vou finalizar a gravação aqui. Muita gratidão por todo mundo hoje. E aí eu vou colocar uma musiquinha e a gente respira junto.